antes da gente entrar aqui no nosso material para terminarmos, né, nosso último encontro aqui juntos, primeiro de tudo agradecer o pastor Rogério, certo? E a Martré, que temos recebido, hoje nos levar um banquete de coisas. Opa, acho que a promoção está agora. Deve ter sido, muita comida, né? Então, assim, cuidando da gente muito bem, recebendo a gente de maneira muito calorosa, muito cuidadosa com a gente agradece de coração, né, pelo cuidado deles com a gente. E, principalmente, eu tenho uma admiração muito especial por pastores que são bivocacionados. O pastor bivocacionado é aquele que trabalha secularmente e, ao mesmo tempo, pastoreia a sua igreja. Eu sou uma pessoa privilegiada, como o Lucas, como o Bernardo, talvez tenha sido quase em toda a minha vida. Eu não tive que trabalhar secularmente, sempre consegui viver do ministério, mas não, é um privilégio de poucos. Né? E eu sei, porque eu já tive que ter empresa e pastorear a igreja ao mesmo tempo, e sei da grande dificuldade que é. Então, minha grande admiração por pastor Rogério e a Matrega, né, que cuida de uma família ao mesmo tempo, cuida da família deles, cuida de você e ao mesmo tempo tem que trabalhar fora para receber esse sustento aí. Então, eu tenho uma admiração muito grande e aproveitando aí esse gancho, dizer a vocês o seguinte: esse material do qual eu passei para vocês, né, vai depender muito de vocês auxiliarem e apoiar o pastor de vocês, porque o limite de tempo dele vai ser algo que vai o prejudicar, vamos dizer assim, na implantação de algumas dessas conceitos que a gente conversou. Então vocês precisam, né, chegar junto do pastor Rogério, chegar junto da Matreve e tentar apoiar o máximo na implementação de alguns desses conceitos e princípios para que eles realmente venham acontecer na igreja local de vocês. Tá? Então, eu como pastor convidado, né, venho aqui dar esse deixa aí para vocês, e eu sei que isso é muito importante como pastor de fora, né, falar algo assim, às vezes o pastor que está dentro fica acanhado de falar, né? Então, como eu vou amanhã embora daqui, certo? Então, se você jogar tomate em mim, eu vou comer, porque eu gosto de tomate, certo? Não tem problema eu falar. Então, é uma coisa muito importante. Lá na igreja da qual eu estou pastoreando, uma delas, o pessoal não me paga nenhum tipo de salário, certo? Porque eu tenho pessoas que são mantenedoras que me sustentam, graças a Deus, mas eu não deixo de desafiá-los o tempo todo e dizer a eles: olha, a gente não é porque vocês não pagam o salário de pastor, vocês vão ficar na mamada. Tá? A gente vai aqui viver como se estivesse tendo um pastor tempo integral e vai investir tudo em ministério que a gente vai fazer. Mas a gente tem que ser desafiado, a gente precisa disso. A nossa tendência como membro de igreja é se acomodar e se acostumar na mamata. A gente precisa ter esses desafios constantemente para continuar a crescer, né, e observar que nós podemos alcançar mais quando a gente recebe esses desafios e se compromete realmente a se dedicar na direção deles. Então, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, mudando agora um pouco de assunto, voltando mais aqui para o material, não tanto, né, mas um pouco, é que se você observou, a gente está quase na metade do material e não tem como acabar isso tudo hoje à noite. A não ser que vocês queiram ter uma reunião a lá, né, Apóstolo Paulo, que o cara caiu da janela e morreu lá embaixo. Se vocês não estão planejando uma dessa, tá, não vai dar para eu cobrir tudo. Mas eu quero que você saiba que o restante desse material aqui é muito autoexplicativo, tá, principalmente na segunda parte. A gente vai acabar e terminar a parte hoje da questão da porta de entrada da igreja, né, que é a porta muitas vezes mais importante, mas tão importante é a porta de saída. Então a gente vai entrar talvez um pouquinho nessas questões de como reter pessoas na sua igreja, mas não tanto quanto eu gostaria de fazer, porque infelizmente não vai ter tempo para a gente fazer tudo isso. Então eu quero contar com a compreensão de vocês em relação a isso aí, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ontem à noite a gente falou sobre o evangelismo de persuasão. Nós estamos aí agora, vamos entrar agora no evangelismo de produção,
falamos sobre evangelismo de presença, evangelismo de proclamação, evangelismo de persuasão. Sintetizando aí, né, evangelismo de presença é algo que faz com que a sua igreja exista e que a comunidade note a sua presença. Evangelismo de proclamação são simplesmente maneiras que você proclama o evangelho em termos gerais, tá certo? E evangelismo de persuasão é um passo a mais onde você engaja a sua igreja a proclamar o evangelho da graça de Deus e ao mesmo tempo dá uma oportunidade às pessoas de decidirem a crerem em Cristo e seguirem a Cristo. A gente entrou um pouco ontem em relação a discipulado também, porque faz parte desse processo de persuasão. Hoje a gente vai entrar em evangelismo de produção. De novo eu quero chamar a atenção para vocês que se você está com a sua apostila aí na página 72, de novo aí levando vocês a considerarem e usarem esse materialzinho aqui para fazer uma avaliação, talvez de alguns ministérios que você já tenha, possua na sua igreja local, que possam ser identificados como evangelismo de produção, ou talvez outros ministérios que talvez você gostaria de acrescentar na sua igreja, para que você possa também estar praticando esse tipo de evangelismo na sua igreja local, através da sua igreja local. Tá? Então a gente vai entrar hoje aqui no evangelismo de produção. Se você passar aí para a página 74, que é mais basicamente a gente entrando aí no que é esse evangelismo de produção, do que consiste esse evangelismo de produção, a gente vai começando a ler aí 1 Coríntios 3, versículos de 5 a 9. Se alguém puder abrir a sua Bíblia aí e ler para a gente, 1 Coríntios 3, versículos de 5 a 9, por favor, leia a passagem toda aí, se você encontrou. Quem é Apolo e quem é Paulo? Serve por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. A cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Bom, então, a gente nota aí, né, muita linguagem aí, agropecuária, vamos dizer assim, né, de Paulo. Obviamente ele vivia numa época do qual se plantar era a maneira que todo mundo vivia. Mesmo que você talvez não vivesse daquilo, você tinha que plantar para ter algo para compensar o trabalho que você tinha. Então Paulo, de maneira muito astuta e esperta, né, sábia, ele usa essa ilustração porque saberia que as pessoas iriam entender. O que ele basicamente está apontando aí são 3 tipos de colaboração entre pessoas dentro de uma igreja para que essa igreja venha a crescer. Você tem uma pirâmide aí, que você deve ter observado tanto no seu material como aqui na tela, que ela tem aí uma pirâmide onde tem plantando, cultivando e colhendo. E se você observar dentro dessa passagem, você vai encontrar esses 3 elementos aí, ou 3 pessoas, né? Ou 3 grupos de pessoas fazendo os 3, plantando, cultivando e colhendo. Se você entende qualquer coisa relacionada à pirâmide, você sabe que a base dela é maior que o seu topo. Ou seja, se você notar aí o que a gente vai observar, é que pessoas que plantam vão ser um número muito maior na igreja do que pessoas que ganham alma, ou cultivam, ou colhem. Na medida que você vai observar a sua igreja e fazer uma análise, até mesmo meio que não precisa ser muito específica, você vai observar que você vai ter muito mais pessoas que têm condições de convidar alguém do que ganhar almas. Tem, vamos dizer, um dom, ou o talento natural, ou até mesmo o treinamento para fazer isso, ou também talvez aí no meio, a gente chama de evangelismo de amizade. Você desenvolve amizades intencionais para alcançar com o evangelho. Então há 3 fases aqui do evangelismo de produção, e a gente vai dar uma olhada nelas de maneira detalhada para que a gente possa ter uma compreensão melhor. À medida que eu vou fazendo isso, talvez você possa começar a imaginar em que dessas 3 fases você mais se encaixa, tá certo? E eu quero dizer a vocês que nenhuma delas é mais importante que a outra. Todas elas servem o seu propósito dentro
determinadas situações evangelísticas que vão acontecer na sua igreja local. Tá? A primeira aqui que a gente vai dar uma olhada é a fase do plantar. E a fase do plantar consiste em convidar pessoas, amigos, parentes, conhecidos. E 80% das pessoas na igreja vão fazer isso, ou têm condições de fazer isso. Se você somar e tudo aí, você vai ver que tem alguns desses 80% que vão ter condições de fazer outras coisas a mais, mas 80% da sua igreja tem condições gerais de estar convidando alguém. Então qualquer pessoa aqui que jamais convidou alguém para o aniversário de um filho, pode convidar alguém para vir à igreja. Amém? Amém. Não é? Não é tão difícil assim, certo? E então por isso que envolve, né, pessoas que possam participar desse tipo de evangelismo de uma maneira muito fácil, muito simples, pode ser praticado semanalmente, deve ser praticado semanalmente, certo? E agora, obviamente, pessoas que têm que ser treinadas para plantar o evangelho. Muitos de nós, vamos dizer assim, líderes de igreja, a gente não pensa em treinar pessoas de como convidar. Eu geralmente digo para as minhas ovelhas lá nas nossas igrejas que quando você vai convidar alguém, a melhor maneira de você convidar alguém lá em Recife é assim: tu estás fazendo alguma coisa no domingo lá? Até gelo tem o direito hoje. O negócio está muito bom, né? Certo? Esse serviço aqui tá. Serviço de bordo, né? Agora, é de bordo mesmo, só uma pedrinha. Quem é amor sabe exatamente como é que é lá. Mas eu geralmente digo às pessoas: primeiro pergunto se a pessoa vai fazer alguma coisa no domingo. Você está fazendo alguma coisa no domingo à noite? Aí a pessoa vai ter que responder você de maneira honesta, se ela está ou não. Se você disser: eu gostaria de te convidar para a igreja, ela vai dizer o quê? Estou ocupado. Não é? Então saiba pescar, certo? Primeiro jogue a isca. Não diga que tem um anzol lá. Eu sempre digo às pessoas: primeiro você pergunta: olha, você está fazendo alguma coisa domingo? Não. Então eu tenho um programa para você. Eu queria convidar você para a minha igreja. Certo? E se a pessoa perguntar, a pessoa ficou tentada a dizer a você: eita cara, esqueci, eu tenho isso e isso para fazer domingo. E no domingo seguinte, tem algo para fazer? E a gente sabe que o brasileiro não planeja 2 semanas adiantados, né? Ele, não, então vamos, fecha aí comigo, vem na igreja comigo. Deus tem algo para falar para ti. Então, você tem que treinar pessoas a convidar, certo? É vital que você canalize o zelo dos novos convertidos para convite. Por quê? Porque, como eu falei ontem aqui, a maioria das pessoas que são novas convertidas, elas têm um grupo de amizades de não crentes enorme. Toda a sua esfera de influência praticamente são não crentes. São pessoas que não ouviram o Evangelho, são pessoas que não creram em Cristo ainda como Salvador. Então, o melhor momento de você envolver alguém em evangelismo é assim que a pessoa se converte. Porque ela tem milhares de pessoas que ela conhece, como ela era há um mês atrás, há 2 meses atrás. Então aproveita esse zelo, canaliza esse zelo aí no novo convertido, porque quando ele acha a sua nova fé, tudo tão novo, tudo tão magnífico, tudo tão animado, uma paixão tão grande brotando no coração dele, você tem que aproveitar essa animação dele para que ele possa convidar, né, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos e por aí vai. Uma outra coisa que você pode fazer como igreja é criar oportunidades específicas para que os membros da sua igreja convidem pessoas. Tem muitos dias especiais que você pode fazer isso. Lá nós temos 4 eventos desses anuais, que a gente faz um em cada trimestre, certo? Um é chamado Dia do Amigo, o outro é chamado a gente faz a Páscoa também, certo? O outro é aniversário da igreja e o último é o Natal, é o culto do Natal da gente lá. Todos esses 4 eventos são especificamente direcionados para não convertidos, para descrentes. Então tudo que vai acontecer naquela noite ali, está todo mundo sabendo que vai ser direcionado aos amigos, parentes,
colegas de trabalho que as pessoas da nossa igreja vai trazer. E aí o que a gente faz? A gente também começa a desafiar essas pessoas com antecedência e todo mundo trazer pelo menos 2 pessoas. Certo? Então, se a gente tem uma frequência regular de 50, 60 pessoas, o que você vai ter ali, no mínimo, é 100, 100 e poucas pessoas. É o que você quer alcançar. É uma maneira de você medir se tem gente fazendo o que você está liderando eles para fazer. Se não tem, é bom você reforçar esse treinamento aí e esse desafio que você vai dar para as pessoas. A outra coisa que você pode fazer de maneira muito simples é criar ferramentas para que as pessoas da sua igreja criem o costume, certo, de convidar. Eu trouxe aqui uns cartões que eu queria entregar para vocês. Está passando aí, por favor, aí para trás. Isso aqui é fácil. Passa para trás e fora. Você não vai conseguir passar para trás, apesar de você ter o braço muito grande. Você distribui aí, por favor. Aí também. Bom, você distribui aí para trás aí, por favor, também. Né? O que é isso aí? Isso aí é um cartão convite. Certo? É um cartão convite. Você que tem filho, você já fez convite de aniversário para os seus filhos? Já? Alguém aqui já fez convite de aniversário para filhos? Hoje tem convite virtual, né? Que a turma faz, manda no Zap, também é legal, também você pode fazer. Da mesma forma, a sua igreja pode construir um, certo? E enviar para pessoas, para esses eventos específicos que você quer promover, né? Para alcançar a comunidade onde você está. Mas uma maneira que você vai poder encorajar pessoas na sua igreja de fazerem evangelismo de forma semanal é através desses cartõezinhos convites aqui. A gente encoraja lá cada pessoa a ter pelo menos 50 cartões desses por ano entregues. Que equivale ao quê? 1 por semana. Então a gente vai dar a vocês 2 semanas de folga. Tá? Você tem 2 semanas de férias para não convidar ninguém para a igreja. Fora isso, a gente quer que você desenvolva o hábito saudável e espiritual de você estar sempre convidando alguém de vir para a igreja. Tá? Então a gente aconselha as pessoas, encoraja as pessoas, de vez em quando a gente chama a atenção para esse cartão, não é sempre, mas de vez em quando a gente dá uma lembrada, certo, em relação a isso, principalmente quando vai se aproximando dos eventos pontos que a gente tem, os eventos evangelísticos, os 4 que a gente tem durante o ano, a gente vai lembrando as pessoas desse cartãozinho aqui. O cartão é muito simples, certo? Ele é um cartão bem pequeno, por intenção, tá? Porque você não vai dar um convite grande que fica um negócio bagunçado para a pessoa guardar. E ele também é uma coisa atrativa dos olhos, né? Uma coisa que você, o que é isso? Né? Eu quero dar uma olhada, eu quero dar uma lida. Por gentileza, eu aprendi de um professor na faculdade, seminário, né? Não sabe que chama faculdade, que chama seminário, então eu complico esse negócio. Mas eu aprendi de um professor no seminário que ele disse: olha, Deus nos deu a matemática, a história, a geografia, a literatura, certo? Lá em inglês, né? Português, física, química, tudo isso para botar todo mundo para dormir. Mas quando vem em relação à Bíblia, o Evangelho, é para que você venha a usar de criatividade. Então, usa de criatividade, planeja um negócio profissional, paga alguém, procura um profissional, né? Paga alguém da área, desenvolve algo que é atraente aos olhos, tá certo? Aí você diz: não, mas o Espírito Santo vai fazer o trabalho. Vai, certo? Vai, ele vai fazer o trabalho. Através de um cartão bonito como esse também, né? Então ele pode fazer. Você pode incluir aí também. Você observa aí que no verso tem coisas simples em relação ao que esperar da igreja, como a igreja é, para dar uma ideia à pessoa do que vai ser, né, a visita dela à nossa igreja. Tem um horário do culto e, certo, o endereço, telefone e um website, se você tiver um website, para que as pessoas venham acessar. Por sinal, gente, esse website aí está em construção. Você vai lá e você não vai ver nada, tá? Eu estou avisando a vocês aí, para vocês não tenham
chega em casa, eu quero olhar lá como é e quiser apontar, não existe site. Uma dica também, que às vezes você não tem um profissional para fazer um site legal. Faz um Instagram, uma conta no Instagram, uma conta No no Facebook, uma página no Facebook. Uma página no Facebook. Nós temos 1.100 pessoas que seguem a nossa página no Facebook. A gente começou há 4 anos. Quando a gente começou há 4 anos, tinha 100, 170. E a gente foi paulatinamente subindo isso aí. Então, automaticamente, tudo que a gente posta na página de Facebook, a gente está alcançando em média aí 1.100 pessoas. Livre de custo. Outra coisa também que você pode fazer, né, que já que o pastor Lucas mencionou essa questão das mídias sociais, é você fazer impulsionamento, o patrocínio de divulgação. É super, ultra barato. Eu já fiz impulsionamento de evento no Facebook por R$60, 5 dias. Imagina. E você alcança aí uma média de 5.000, 6.000 pessoas. Aí você pergunta, funciona? Funciona. Já tivemos várias pessoas que vieram a eventos da nossa igreja através dos impulsionamentos do Facebook. Então é uma forma muito simples, muito fácil, certo? Só não se torna preguiçoso, tá? Tem gente que só quer fazer isso e não fazer a parte do pessoal, do 1 a 1. Isso é para acrescentar e não para substituir. A mesma coisa você pode fazer com o Instagram também. Você pode fazer o que é chamado de divulgação patrocinada, alguma coisa assim. É como se fosse a mesma coisa do Facebook, só que um pouco mais diferenciado. E também eles meio que expandem a questão do seu alcance com aquilo, o seu evento que você quer promover. Então, usa tudo. Você acha que se Jesus estivesse aqui, ele usaria a televisão? Sim. Ele usaria o rádio? Sim. Ele usaria literaturas assim? Sim. Ele usaria o Facebook? Claro. Entendeu? Eu não tenho sombra de dúvida nisso. Que ele faria o uso de todas essas ferramentas disponíveis à propagação do Evangelho. A gente não pode se acanhar com relação a isso. Aí tem gente que tem meio que grilado com esses negócios de tecnologia, né? Aí leva esse negócio para o lado do anticristo, né? Da marca da besta, né? Que todo mundo vai ser, né? Identificado, né? Por suas mídias sociais, e seja lá o que for. Bom, eu não sei de você, mas eu estou tranquilo, não vou estar aqui, certo? Se você vai estar aqui, então se preocupe. Eu não vou, né? Porque o mistério revelado do apóstolo Paulo nos diz que a próxima etapa dos nossos eventos é o arrebatamento. Não estou nem aí se o chifrudo vai usar as mídias sociais para te identificar. Eu não vou estar aqui. Então, enquanto isso, certo? Eu não vou deixar que Satanás seja o único a usar essas mídias sociais. Então a gente vai marcar uma presença do Evangelho lá dentro, no território dele. A gente não pode se acanhar, a gente tem que ser pessoas audaciosas em relação à propagação do Evangelho. Uma outra fase aí dessa pirâmide, né, número um pouco mais reduzido, é os que vão estar fazendo o trabalho de cultivar, né, que a gente chama de evangelismo de amizade. O evangelismo de amizade não é você simplesmente se tornar amigo de alguém e só bater papo por coisas supérfluas e frívolas da vida. É você intencionalmente, certo, desenvolver amizades evangelísticas, com uma missão evangelística em relação àquelas amizades que você está desenvolvendo. No decorrer da minha vida, eu acho que já tive mais gente não crente almoçando na minha casa do que crente. Por quê? Porque eu sempre estou, de maneira intencional, tentando desenvolver amizades no prédio que eu moro, se eu moro em casa, na rua que eu moro, né? Se eu vou na padaria, certo? Eu tento desenvolver uma amizade com as pessoas daquela padaria, do cara que me atende no caixa, do cara que me pega o pão e bota na sacola lá. Eu quero desenvolver essas amizades intencionais evangelísticas. Então, isso aí é o que é o chamado evangelismo de amizade. E para que eu faço isso? Para que eu possa convidar, para que eu possa estreitar esse relacionamento. Por que surge muitas vezes essas amizades? As pessoas falam, tá? As pessoas gostam de se abrir. Eu sei que para sulista feito vocês é difícil de acreditar, né? Mas lá no Nordeste, por exemplo, você depois de umas 3 semanas comprando pão no mesmo lugar, você já sabe
certo? Aonde a pessoa mora, com quem ela é casada, quantos filhos ela tem, quais são os problemas financeiros, de saúde, certo? Eu sei que lá a gente é mais aberto na vida com relação do que o pessoal do sul, mas eventualmente você vai criando, certo? Elos de amizade com essas pessoas, das quais ela não tem com quem conversar. E você se torna, certo? O conselheiro delas, o ouvinte delas. Isso vai se tornando você uma pessoa de confiança, ao ponto que você, quando faz um convite, ou convida ela para vir na sua casa jantar, almoçar, ou seja lá o que é, a pessoa te conhece, já confia em você, e ali de antemão você pode levar aquilo a um outro nível de conversa em relação ao Evangelho e apresentar o Evangelho a essas pessoas. 50% da igreja deve ser instruída a alcançar os seus amigos com o Evangelho. Eu falo isso como liderança, você tem um alvo, mas toda a igreja pode ser envolvida em alcançar as pessoas através de evangelismo de amizade. Eu já convidei pessoas a assistirem filmes lá em casa. Você pode botar um filme que tem uma apresentação do Evangelho, ou talvez conceitos bíblicos nele. Né? Se você, agora vamos usar a cabeça, tá certo? Se você está convidando um casal, talvez um filme em relação a casamento, para assistir com você. Se você está convidando um jovem, talvez algo relacionado à juventude. Né? Não vai colocar um filme sobre idoso e convidar um cara de 16 anos para assistir. Não vai. Deixa isso, não dá, né? Também. Isso também. Seria um choque aí, né? Certo? Você vai chamar um cara para assistir um filme na sua casa, chega lá, deixar isso para trás e pronto, morri, né? Estou frito. Certo? Então não é uma maneira muito adequada de você abordar, mas você pode fazer esse tipo de desenvolvimento de relacionamento com a intenção de você atingir o coração com o Evangelho. A última fase aí, que é o topo da pirâmide, é os que vão trabalhar no colher, certo? É o evangelismo mais confrontacional, né? Aquilo que a gente conversou sobre evangelismo explosivo, sobre até um evangelismo esqueci do ministério dele, mas ele tem as perguntas que ele usa, os 10 mandamentos para provocar as pessoas a pensar se são realmente boas. Você está familiarizado com esse tipo de evangelismo, abordagem evangelística? Você chega para uma pessoa e diz para ela: tudo bem, como vai? Eu sou fulano de tal igreja. Poderia fazer algumas perguntas a você, pessoa, tudo bem, que geralmente a pessoa não está educada, mesmo tem gente que vai dizer a você não. Por isso que só 10% tem condição de fazer isso, tolerar ou não, né? E aí você diz: sim, você se considera uma pessoa boa? O que é que o brasileiro vai falar? Claro, evidente, né? No mato, no fundo, ou talvez, ou no mato, já é uma pessoa boa, né? Certo? Não enfiei a faca em ninguém, cheguei já perto, mas nunca fiz. Eu sou uma pessoa ótima. E aí você pode fazer um teste da bondade com você? Então a pessoa vai pensar, se ela for curiosa, como todo mundo que eu conheço, vai dizer: claro, vai, faz aí. Isso aí qualificaria dentro dessas questões. E aí você no final perguntando, pela sua própria admissão, você acabou de admitir, né, que é mentiroso, que não mentais, né? Quer dizer, tem tanta coisa ali que a gente faz, certo? Então você vai, através desse evangelismo de confrontação, levar a pessoa a perceber: eu não sou tão bom assim, eu realmente preciso de um Salvador. Mas só 10% da igreja deve ser equipada a pessoa de pessoas da verdade do Evangelho. Por quê? Porque você vai notar que é uma personalidade específica, que tem casca grossa assim, né? E consegue se arriscar ao ponto de saber que pode levar a vários nãos em relação a isso. Por exemplo, sua igreja pode desenvolver um ministério de visitação. A pessoa entra convidado pelos 80% da sua igreja, certo? A partir do momento que você convidou minha casa, eu digo só todo mundo lá na igreja. A partir do momento que você convida alguém, ele veio visitar a nossa casa. Agora a gente tem a opção de visitar dele. E aí você vai, através desses contatos que você não tinha e desenvolveu, né, fazer esse acompanhamento.
através desse acompanhamento, se você for com alguém que tem dom de evangelismo e pode ter uma facilidade de compartilhar o evangelho, para ver que você sai de lá com a pessoa crendo em Cristo como Salvador. Então, não é a questão de todo mundo tem que fazer esses 3 tipos de evangelismo aqui, ou fases desse evangelismo de produção. Né? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que o evangelismo aconteça e venha a resultar, né, em conversão. Então é muito importante você saber disso, e a liderança tem o papel de fazer essa análise e identificar quem são essas pessoas que têm condições de fazer o cultivando, o convidando, o plantando, né, e o colhendo, tá certo? Se você virar a sua página aí para a página 76, você vai ter uma análise aqui da sua estratégia. Eu não vou ler lá toda, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui lendo essas coisas, mas eu queria que você, por exemplo, como liderança, o que você pode fazer é sentar em grupo e responder essas perguntas de maneira honesta, você fazer um diagnóstico da sua igreja em relação à sua estratégia evangelística. Como é que a gente está evangelisticamente? A gente é uma igreja evangelística ou a gente é uma igreja que não é evangelística? A gente está onde? Né? Nesse grau aí de estratégia evangelística. Então, um exemplo aqui, a pergunta número 1 diz: a nossa igreja é conhecida por pelo menos um ministério em nossa comunidade. A número 4 aqui, estou aleatoriamente escolhendo aqui. A nossa igreja tem uma classe onde novos convertidos são ensinados os fundamentos da fé cristã. Ou pelo menos tem um material. E se alguém se convertesse hoje, a gente teria um material para usar. Nós usamos material desenvolvido pelo pastor Ian Rios, que é o pastor da igreja onde eu estou pastoreando agora está pastoreando a igreja da Graça dos Estados Unidos, e desenvolveu chamados Primeiros Passos do Cristão. Excelente material, são 8 lições, das quais reforçam simplesmente a decisão relacionada à conversão e vai, obviamente, ensinando novos conceitos da nova realidade das pessoas que estão em Cristo. Faz uma apresentação do Evangelho minuciosa, fala sobre segurança de salvação, o que é oração, o que é comunhão, então coisas básicas do cristão. Isso aí, por sinal, nós não cobramos nenhum tipo de custo, a gente compartilha esse material com todo mundo que deseja, nossas igrejas lá usam, certo? Então, algo assim que você possa ter, isso faz parte da tua estratégia evangelística. Você tem que saber o que fazer. Eu me lembro que quando eu estava, nós dois, eu e minha esposa estavam esperando o nosso filho Natan, que foi o nosso primeiro filho, apesar de ser o mais velho, longa história. Se quiser saber como é que essa história termina, vem falar comigo depois, certo? Mas o que fizemos antes dela engravidar, nós comprávamos fralda, certo? Nós éramos talvez o casal sem filhos que mais comprou fralda na face da terra. A gente sempre foi muito precavido em planejamento a longo prazo. Então a gente, geralmente, todo mês a gente ia lá comprar um pacote ou 2. Chegou um momento que estava faltando lugar para pendurar minhas roupas, de tanta fralda que tinha lá em casa. Mas literalmente, quando ele nasceu, a gente praticamente não comprou fralda, de tanta fralda que tinha lá em casa. Então a gente se preparou para o nascimento e a adição do novo membro da nossa família. Você está preparado como igreja? Certo? Se hoje Deus desse a vocês uma enxurrada de novos convertidos, 5, 10, dentro de um período de 2 meses, você estaria preparado para absorver esses novos membros da sua família. A gente tem que se preparar. Muitas vezes a gente não, às vezes o evangelismo não acontece, pessoas não são adicionadas porque a gente está tão despreparado que eu acho que até Deus pensa: se eu mandar, a turma não vai dar conta. Não é? Se eu mandar lá, vai tudo morrer de fome espiritual. Certo? Porque está todo mundo despreparado a receber esses bebês na fé. Então a gente tem que se preparar para que Deus diga: agora sim, agora eu vou mandar aí para esse pessoal tomar conta, porque eles vão dar conta de tomar conta dessas pessoas que estão vindo a conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Número 8. A nossa igreja tem meios pelos quais os membros são ensinados a verbalizar sua fé. A sua igreja tem um treinamento de evangelismo básico. Na nossa igreja, a gente ensina todo mundo a usar esse material aqui.
Não sei se vocês já viram esse folheto aqui. Posso lhe fazer uma pergunta? Tem esses folhetos aqui com tudo que é capa diferente. Capa de futebol, capa de... Você possa imaginar, certo? E esse folheto aqui é baseado em 4 notícias. 2 más, 2 boas. 2 notícias em relação a você, 2 boas em relação a Deus. Certo? Para com você. Então todo mundo aqui, todo mundo não, a gente tenta, né, o máximo possível, deixar as pessoas familiarizadas com como usar esse material aqui. Todo mundo vai usar esse material aqui? Provavelmente não na sua igreja, certo? Mas pelo menos você quer treinar, porque se você não treinar, ninguém vai usar. Se você treinar, alguns vão usar. Você tem que pensar nessa medida. Uma das coisas que eu mais observo em liderança de igreja é que às vezes a gente deixa de fazer a coisa que é certa porque a gente quer adesão completa. A gente nunca pode imaginar assim. Nada da vida você vai ter adesão completa. Nada da vida. Vocês todos trabalham aqui em empresas? Todo mundo aqui trabalha em empresa? Quantos aqui trabalham em empresas? Certo? Todo mundo em suas empresas gostam do trabalho? Estão lá porque amam trabalhar? Não, né? Não. Mas e aí? E se sua empresa deixasse de existir porque não está todo mundo amando trabalhar? Então, ninguém funciona dessa forma e a gente não deve funcionar dessa forma. Treine e tenha como alvo treinar todo mundo. Você vai conseguir treinar todo mundo? Provavelmente não. Mas de vez em quando, por isso surpreende, você consegue. Mas se eu não tenho um planejamento de treino, você não vai treinar ninguém. Se eu não treino ninguém, ninguém vai fazer evangelismo. Inclusive eu. Uma das coisas que eu mais observo de impressionante na minha própria vida é que à medida que eu treino outros a evangelizar, adivinha quem está sempre sendo lembrado a evangelizar? Eu. Então, envolva outras pessoas nesse treinamento. Não só você. Porque essas outras pessoas também vão ser contaminadas por esse bichinho do evangelismo. Então, a número 12 aqui, ó, nossa igreja tem uma maneira de assimilar visitantes. A igreja, sem envergonhá-los. Nós temos um processo chamado processo de assimilação na nossa igreja. É um manualzinho de 4, 5 folhas que a gente treina todos os nossos recepcionistas. E eles sabem exatamente o que estão fazendo, para que estão fazendo, por que estão fazendo. É um processo que a gente tem. Então a gente tem um cartãozinho que eu esqueci de trazer aqui, chamado cartão conexão. Todo visitante que entra tem que preencher um cartão desse. E naquele cartão tem algumas informações básicas que a gente vai ter agora para poder acompanhar essas pessoas, né? E também tem outras oportunidades no verso que a pessoa pode até indicar de querer saber mais informação. E você pode ter com o que acompanhar. Tem gente que coloca lá, ore pela minha família. Você sabe o que eu faço? Eu tenho pessoas treinadas na minha igreja que se for uma mulher, ela vai lá e liga. Ore para a sua família. Como é que está a sua família? Adivinha o que isso faz com a pessoa? Porque muita gente escreve, já imaginando, vou escrever, mas eu tenho que alguém vai orar. E se muito orar, ninguém vai ligar para mim. Quando ela recebe uma ligação, como é que ela se sente? Absolutamente tocada pelaquela atitude. Você começa de novo aí um link com a pessoa do qual pode levar a uma possível apresentação do Evangelho e depois um discipulado. Então, você tem que ter um processo criado, certo? Do qual você possa usar para a sua igreja. Dentro desse processo a gente manda uma carta, eu mando um zap e a gente adiciona a pessoa a um grupo de eventos, dos quais a gente manda sempre coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Toda semana a gente manda. Então você precisa criar esses processos para que você possa estar consistentemente buscando crescer como igreja e alcançar um maior número de pessoas na sua comunidade. Se você não os tem, você vai deixar de ter essas oportunidades de colher esses frutos ministeriais, dos quais é a sua missão principal para a sua igreja e para você que faz parte dela. Você não pode deixar de fazer isso. Então, chegue em casa, né, ou marque aí com a liderança da sua igreja, talvez uma reunião, para vocês passarem aqui se perguntando isso e respondendo de maneira muito honesta. No final aqui, você pode fazer uma pontuação, tá? E depois somar, e cada uma dessas perguntas aí, ela refere-se a um tipo de evangelismo.
você notou aí atrás do seu papelzinho. Isso é uma ótima ferramenta para você começar o planejamento da sua igreja de evangelismo. Na página 78 aí, eu dou para vocês algumas oportunidades para que vocês possam usar como ferramenta pessoal e também como liderança, a levar pessoas a ensinarem a escrever seu testemunho pessoal. Tem gente que não dá seu testemunho pessoal porque não sabe como começar. Adivinha a melhor maneira de você saber como começar? Escreve aí. Você escreve, né? E o que você escreve, você tem a tendência de lembrar as etapas do que você escreveu e aí verbalizar de maneira mais natural e de maneira mais tranquila o seu testemunho pessoal. Da mesma forma, você pode também ajudar pessoas, né, até mesmo você, desenvolver uma forma de que você gostaria de apresentar o Evangelho, do qual você não tem que ter nada na sua mão e você automaticamente vai para ela. Eu gosto muito do que chama-se Estrada Romana, que basicamente usa textos do livro de Romanos para apresentar o Evangelho às pessoas. Se você escreve isso, né, você vai ter a tendência de memorizar e saber. Até mesmo eu sugiro que depois que você escreva esses textos, você memorize esses textos. Para que na hora que você tiver uma oportunidade de apresentar o Evangelho, certo? Você dizer, olha, tem um texto lá, você fala com propriedade e a pessoa vai ter mais segurança de que você sabe do que você está falando, né? Então é uma maneira boa de você tentar desenvolver, ok, essa questão do evangelismo. Isso termina aí o que a gente chama da porta de entrada, né? Os 5 evangelismos que a gente abordou, né, durante essa primeira etapa, a primeira parte desse treinamento. Agora a gente vai entrar em relação a como assimilar essas pessoas que talvez entraram na sua igreja, e aí como é que você faz essa integração das pessoas dentro da sua igreja.